Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Tua Voz é Teu Poder. Eu sou a Adriana e a gente veio aqui hoje contar mais uma história de transformação que nasceu no PSC. Como vocês sabem, o PSC, além de um curso de coaching, ele é um transformador de vidas. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Rafael, que a história dele vai inspirar muito vocês e tocar o coração. Não é isso, Ana? Isso. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Paula e é com muita alegria que eu apresento aqui hoje o nosso convidado, que é o Rafael Mantovani, um pai muito dedicado, empresário e alguém que decidiu ressignificar sua história e viver de forma consciente, presente e plena. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês, Ana, Adri, e espero colaborar e contar um pouquinho da minha história. Quem sabe a gente inspire mais pessoas, né? Sim. Com certeza. Rafa, você compartilhou com a gente que a sua busca pelo autoconhecimento, ela começou muito antes do PSC. Eu queria que você falasse pra gente como foi essa trajetória e o que você estava buscando nesse momento da sua vida. É verdade. Eu já venho numa busca de autoconhecimento há algum tempo. E finalmente esse ano decidi fazer o PSC, a gente vai chegar lá, né? Mas, de fato, em 2018, o José Marques, ele promoveu o DSP aqui em São Paulo. E nesse momento, nesse evento no DSP, que é o Desperte Seu Poder, Sim. ele trouxe o Tony Robbins, que já é um... Você foi na palestra dele? Incrível, Meu foi Deus. maravilhoso. Então já era uma pessoa que eu já seguia. Uhum. E foi aí meu primeiro, acho que, contato mais presente, o mais forte, né, com o José, com a metodologia dele. Você já conhecia o Zé? Eu conhecia superficialmente, Sim. a partir de 2018, desse encontro que a gente fez, né, e não sei, acho que deviam ter 7 mil pessoas Sim, nesse dia, se eu não me engano, foi no Expo Imigrantes ali, Isso. e foi maravilhoso. Nesse momento tiveram diversas, enfim, meditações, sessões, e a gente pôde conviver um pouquinho com esse mundo, né? Uhum. O Tony Robbins eu já conhecia, já tinha visto, inclusive, o documentário dele na Netflix, e ali então já foi um centelho, assim, né? Já foi um desperte para esse novo mundo. O tempo passou, e aí diversas coisas aconteceram nesse meio tempo. Me divorciei em 2019, que foi um processo muito doloroso para mim. Uma sensação de separação ali da estrutura familiar e com os filhos. Até que surgiu a necessidade, e acho que acontece com todo mundo, o momento que fala, putz, eu preciso sair dessa situação, Sim. que eu fui buscar e fiz o resgate familiar em maio. Quanto tempo depois? Foi esse ano, né? Foi 6 anos, 2025. 6 anos depois. Eu Legal. fiz o resgate familiar. E aí tem uma história longa para eu chegar até aí. E aí, então, recentemente, agora um mês atrás, 2... E aí né, foi que eu no fiz o PSC. resgate que você decidiu fazer o PSC. Foi no resgate. No dia do resgate eu fui lá, fiz a matrícula, comprei e decidi fazer o PSC. E Rafa, você comentou com a gente que lá no PSC você resgatou o Rafael que estava adormecido dentro de você. Uhum. Conta pra gente o que aconteceu com você lá, qual foi essa sua experiência para você ter resgatado esse Rafael? Eu fui com uma necessidade específica no PSC, mas eu vou dizer que eu já estava semi-tratado, semi-curado. Por conta do resgate. Por conta do resgate. É. Então, no resgate familiar me chamou muita atenção porque tinha o lance da constelação familiar. Sim. E nesse momento eu estava com muitas mágoas, dores, uma separação muito grande da minha família, da minha mãe, do meu padrasto, das minhas irmãs. E aí, no resgate familiar, eu consegui exercitar muito perdão e, né, diversas meditações com isso. Me conectei com muitas pessoas, aí que você ouve as outras histórias também. E acaba olhando para si próprio. Sim. E a coisa vai ressignificando. Quando eu fui para o PSC, então eu já fui com uma consciência muito maior do que ia acontecer, do que eu ia buscar. E eu aproveitei para expandir, então, acho que o meu processo de cura. Hoje eu sou empresário, né? Eu sou fundador da Fabratec, que é uma empresa que fornece soluções e equipamentos para a indústria farmacêutica.
E eu queria buscar uma expansão maior e mais rápida, né, da minha empresa. E estava me sentindo, de alguma forma, travado. Sim. E eu não entendia muito bem o porquê. E aí, durante o PSC, Sim. que aí a gente exercita muito o resgate da nossa criança, né? Sim. Eu consegui, acho que, exercitar e relembrar de todas as conquistas que eu fiz que eu tive ao longo da vida. Sim. Pessoal, profissional, acadêmica, né? E quando a gente relembra, e isso vem de forma realmente bem íntima, forte e pessoal, a gente consegue, eu consegui me libertar e falar, poxa, eu sou capaz, né? Eu estava tão preso a um sentimento, a uma crença que me limitava, Sim. né? Por que eu não estou conseguindo expandir o meu negócio de forma acelerada como eu imaginava? E aí vem o medo, né? E aí quando O você começa a se descobrir merecimento, O né? pertencimento, o merecimento. E aí quando você se entende e fala, poxa, primeiro eu mereço, não, segundo eu sou capaz, Sim. e deixa esse medo de lado, né? E aí você entende um pouco sobre a roda da abundância e aí isso me Ali ajuda vira muito. muita chave. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você estava num processo, você estava afastado da sua família. Uhum. Essa reconexão com a sua mãe, com o seu pai, veio antes do PSC, no período do resgate familiar, ou veio depois do PSC? Então, veio a partir do resgate familiar. Certo. Durante o resgate familiar, a gente exercita muito o perdão. A gente deixa de se auto-sabotar e reconhecer que nós fazemos as escolhas. Somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Exatamente. E que se posicionar como vítima é a forma mais fácil de você ir seguindo a vida, né? Terceirizar, né? A gente sempre terceiriza a culpa. E aí, a hora que você entende, fala assim, não, vamos deixar de ser a vítima e vamos virar protagonista dessa história. Eu falo que a gente vive na coitadolândia, né? Coitadolândia. Exatamente. A gente se coloca naquele... Sempre a mãe é culpada, o pai é culpado, o ex-marido é culpado, a ex-mulher é culpada. Pra gente se libertar. Auto-sabotar também, A gente não quer ser né? culpado pelos nossos BOs, essa é a grande realidade. E eu acho que ali a gente teve que tomar vergonha na cara. A autossabotagem é uma delícia, né? Porque aí você não é culpado de nada. A gente vive na nossa zona de conforto. Zona de conforto e tudo é difícil e aí vem um monte de lição. E o outro é lição. culpado. Melhor isso. Tudo difícil ainda é culpa do outro. E vem um monte de lição. Aí como você consegue tomar consciência sobre crenças limitantes, sobre como a gente funciona, como a nossa psique funciona. E mais do que isso, quando você se conecta com... Eu não lembro ali, eu fiz no Dia das Mães, em maio, né? O resgate familiar. E devia ter perto de 2.000 pessoas. Mais ou menos, era. Então você tem uma oportunidade de se conectar com muitas histórias, com muitas vidas. A hora que você tá ali de peito aberto, empático, genuinamente, ouvindo outra pessoa sem julgamento, você reflete isso pra si e fala, poxa, minha história também... A vida é maravilhosa. A vida é boa. Eu sou muito abençoada. Nossa, sou muito abençoado. As histórias ali foram pensei. muito pesadas. E né, aí, Rafa? o exercício de perdão, né? Perdoar é aquela história, né? São 3 perdões. Perdoar o outro, pedir perdão e perdoar a si mesmo, que é o mais desafiador. O mais desafiador. E tem um momento que você olha e fala, gente, parece que é uma vergonha pedir perdão pro outro e se perdoar, né? Falando, não, eu preciso manter ali a minha postura, já que eu briguei com a Adriana, com a Ana Paula, vou manter isso daqui, agora eu vou ter que ter a razão. Uma coisa que eu aprendi muito lá, forte, sobre o perdão, na minha cabeça, eu imaginava que se eu te perdoasse por qualquer falha que você fez comigo, você estava ileso do que você fez. Não. E lá, uma coisa que o Zé bate muito, não é você dar o perdão para a pessoa. É você deixar de carregar o peso, né, da dor. É você abandonar a dor, porque o que aconteceu não vai mudar. Né? Não, E aí você escolhe o seu caminho, carregar o peso daquela emoção ou soltar o peso e caminhar de uma forma mais leve, sem... É horrível carregar ressentimento, né? Não. Então minha história começa ali e começa a mudar muito rápido e de forma muito intensa. Então eu estava há 3 anos sem falar com a minha mãe, praticamente, por, situações de uma vida inteira, né? E que nos últimos anos se amplificaram após o meu divórcio, né? Eu me senti, diversas situações eu me sentia, tive a sensação de abandono, de rejeição,
E isso foi amplificado e aí, recentemente, imagina, 40 anos, né? Vergonha na cara. Mas já, né? E aí, enfim, criei N problemas na minha cabeça e ali no resgate familiar eu consegui buscar principalmente os exercícios de perdão e de meditação. Eu falei, gente, vamos parar com essa história. E saí dali, já liguei pra minha mãe e no outro dia eu fui até, não lembro nem se foi no mesmo dia, no outro dia eu fui na casa dela e ela abre a porta e fala assim, filho, a porta sempre vai estar aberta pra você. Ai, que lindo! Então, tem uma música muito linda, chama Espumas ao Vento, que tu fala assim, pode vir, alguma coisa assim, que a porta sempre vai estar aberta para você e meus olhos vão sorrir quando você entrar, uma coisa assim. E aí foi maravilhoso desde então as coisas só vêm melhorando, né? As nossas conexões. E isso reverbera para toda a sua vida, para sua família, para os seus filhos. E as coisas começam a ser abundantes naturalmente, é bizarro. Qual a frase que foi dita no resgate familiar? Você se recorda? Foi a frase que mudou minha vida. Quem disse que você não é o escolhido por Deus para transformar a história da sua família? Mas você sabe que, eu gosto de dizer, a maturidade vem com os danos e não com os anos, né? Então, a gente tem que passar por um monte de história na vida para se sentir pronto, maduro para um próximo passo. E no PSC, aí é um presente de Deus, né, também. Não, o que a gente vive. É difícil, né, até de descrever aquilo que a gente vive ali, né? É algo sobrenatural. Eu sou um estudioso, assim, eu sou nerd pra caramba. Eu adoro estudar, assim, então eu tenho toda uma parte ali de concentração acadêmica, e eu anoto, e eu me concentro e tal. Então eu gosto das técnicas, e ali foi apresentado muitas técnicas pra gente, ferramentas que a gente pode usar. E aí, vamos lá, por que eu fui pro PSC? Então eu já estava no processo de semicura, Semicura é ótimo. numa parte mais familiar, emocional, de reconexão. Eu estava me sentindo muito isolado. Eu me coloquei fora dos sistemas, do sistema familiar. Você que se afastou. Você se afastou. A vida sempre ajuda, de alguma forma, né? Mas o protagonista, acho que fui eu. Então, a hora que eu me senti, de alguma forma, ali abandonado, eu falei, então eu sou autossuficiente, eu caí fora do sistema e isso machuca, isso dói. Mas a gente cria consciência depois. Então, a hora que eu passo pelo resgate familiar e decido tomar lugar no sistema que é meu, de lugar, como filho, como irmão, como... isso começa a fazer sentido, então eu já estou num processo de semicura. Quando eu vou para o PSC, que eu encontro um monte de ferramenta, eu vou com outro objetivo. Eu vou com o objetivo de melhorar as minhas comunicações com os meus filhos, com as minhas enteadas, com a minha esposa, com o meu círculo íntimo familiar, me entender mais como empresário e criar mais poder, voltar a ser o corajoso que eu sempre fui, o capaz que eu sempre tive. E ali eu pude encontrar isso. Então, através de várias técnicas e ferramentas que nos foram apresentadas, eu também consegui... eu me entrego nas meditações, eu me jogo, né? Falar, já que eu tô aqui, eu não quero nem saber se alguém tá olhando pra mim, né? Se demorar 5 horas a meditação, estamos lá, firmes e aí fortes. eu adoro. Então, realmente e eu gosto muito da metodologia, porque acalma sua mente e tal. E depois vem... quando acelera e a meditação guiada te ajuda muito, né? Eu tenho dificuldade de meditar quando é assim, calmo, zen e tal, mas quando é uma meditação guiada, putz, aí eu me entrego. E a gente tem uns altos e baixos ali, né? Então... E você acha que mudou pós-PSC o seu relacionamento com os seus filhos, com a sua enteada? Eu acho que eu fico mais... Pós-PSC, eu me torno uma pessoa mais lúcida e consciente, principalmente das palavras que eu falo. A nossa voz é nosso poder. Nossa, exato. Né? E quando a gente emana uma coisa, a gente pode dar significados diferentes. Então, uma coisa importantíssima, assim, que mudou no dia seguinte. Como ouvir e como me conectar com as outras pessoas. Ouvir, sentir, sem julgamento, cara, aprender isso é fantástico. Isso é o nosso papel como coaching, né? Isso ouvir histórias, né? Não, e sem julgamento. Gente, sem julgamento. Eu tava vendo um filme pós-PSC, inclusive indicado lá, Sim. que fala do Atlas do Coração. Maravilhoso, Brené Brown. Esse eu não assisti É ainda. muito incrível. É fantástico, é uma série. É uma né? série. E ela fala de diversas emoções, etc. E vai explicando. Então tem uma passagem que ela explica o seguinte.
quando eu ouço sua história, eu não consigo, é impossível eu me colocar no seu lugar, né? Tem aquele negócio assim, não, você tem que vestir o meu sapato, você tem que ser Empatia, empático comigo. não tem como. Só quem Você vive. viveu a sua história e eu consigo te ouvir, né, com o coração aberto, sem julgamento, e acreditar no que você está falando. Você teve uma dor, você teve um sentimento ou uma alegria. Eu não vou verdadeiramente sentir isso, mas eu vou acreditar em você, porque você tem a sua história para que isso Sim. aconteça. E a gente então aprende isso, ouvir sem julgamento. Então, quando um filho, como uma enteada, como minha esposa vem e conta alguma coisa, eu estou aberto a ouvir o que está acontecendo. E aí eu posso escolher as palavras e de forma positiva, como que eu vou incentivar um caminho Exatamente. diferente ou vou potencializar aquilo que eles estão sentindo que seja positivo, né? Isso são ferramentas técnicas que a gente aprende Sim. lá. Então já mudou do dia para noite, eu acho. E nessas trocas a gente aprende muito, né? Muito. Porque quando você vai no piloto automático, que você atropela, né? A pessoa tá falando e você vai atropelando, você perde muito time. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa que vai mudar a sua vida. Uhum. Mas você naquela... Eu sou muito acelerada. E lá também foi muito importante pra mim. Porque a pessoa tá falando, eu já tô indo por cima. E lá eu falei, opa. Aham. Porque como eu sou terapeuta, às vezes a pessoa começa a me contar a história. Eu falo, já sei. Eu já conheço essa história. Uhum. Eu já sei de onde veio. E aí, mas eu falei, aí eu mesma comigo, calma, deixa ele contar a versão dele, mesmo que você já saiba todo o caminho. Uhum. E isso, nossa, foi muito incrível. Mudou absurdamente, assim. Pra mim, nos meus atendimentos, mudou demais. E essa fala positiva, ela é muito importante, né? Porque existem 1000 formas de você falar uma única coisa. Uhum. E às vezes, dependendo da forma como a gente fala, e dependendo do estado de vulnerabilidade da pessoa, a gente destrói uma pessoa. Sim. Com uma frase pequenininha, a gente destrói A palavra tem poder. muito. E Muito. outro ponto que você falou, ó, Né? ele é o entrevistado e eu... O julgamento, né? Aquela aulinha que nós tivemos lá sobre o estado de julgamento, estado de sofrimento e o estado de graça. Quando a gente vive no estado de comparação e de julgamento, vivemos em constante sofrimento. Uhum. E quando a gente abandona o julgamento, a gente já está em estado de graça. E falando assim, parece uma coisa tão banal, mas quando você começa a trazer isso para o seu dia a dia, Não, sem dúvida. é um absurdo, né? A diferença. Então essa foi uma primeira busca lá, né? Eu queria realmente aprender a me comunicar melhor nos meus relacionamentos, dentro de casa principalmente, com os entes queridos e na empresa. Como eu potencializo tudo isso? Então ali eu tive técnicas e ferramentas. E a segunda coisa era uma talvez muito mais emocional, mais interior, que era realmente voltar ao Rafael, relembrar quem que foi o Rafael. Resgatar. Como é que o Rafael chegou até aqui? Resgatar. Resgatar. E o PSC é Professional e Self-Coaching, né? Uhum. Então eu fui muito mais pelo self, né? Para a mim mesmo, né? Ser coach de mim mesmo. Sim. E bizarro, assim. Minha empresa em 2 semanas já está dando um outro resultado. Quando que eu não você tive há algum entrou tempo. lá, com qual selfie você se identificou? Eu certamente com né? Eu Com sou selfie sou super racional, Jura? engenheiro, metódico. Eu era selfie 2. Eu sou selfie da todinha. Não, agora eu tô mudando. Agora eu tô eu também tô aprendendo, mudando um porque tem pouquinho, que ser tô. meio a meio, né? A gente aprendeu lá que Tô tem que ser meio a equilibrando. meio. Eu tô tentando. Eu acho que grande parte da minha vida sempre foi né? Assim, mas muito aberto. Eu sou extremamente isso é legal. curioso. Eu sou muito curioso para tudo. Não tenho... eu adoro estudar diversos temas, assim, né? Então, mas ali a gente entende que quando eu consigo mexer, ou potencializar, ou incentivar o Selfie 2 dos meus filhos, eu consigo colocar uma ideia muito mais abundante, mais próspera, Sim. muito mais de conquista, né? De autoconfiança, do que simplesmente dar uma ordem que vem com uma penalização por trás. Sim. Com certeza. Né? E na sua empresa? Fala pra gente um pouco mais dessa mudança, dessa potencialização que veio aí depois do PSC. Delícia, né? Eu tava com tantos medos, receios, que estavam travando talvez o crescimento que eu tava buscando. Então eu passei a gente tá em 25,
durante 2024, um momento bem desafiador na companhia, tentei uma sociedade que não prosperou, e isso causou ali uma turbulência nos negócios, vamos dizer assim. E aí entro em 25 com uma situação bastante incerta na empresa, né? E aí entram receios e responsabilidades, Sim. né? E eu, durante o PSC, eu relembrei como que o Rafael chegou até ali. Então, foi né, eu tive uma infância, uma adolescência com algum sentido de escassez, a gente veio de uma situação não tão confortável financeiramente, e eu tive que buscar muita coisa, incentivado muito pela minha mãe. Sim. Falou, olha, a gente tem uma situação difícil, então você tem que ser o melhor, você tem que buscar fazer sua vida. E eu fui, e para mim era natural, era normal, eu acreditava muito em mim. Então eu sempre tive que me virar, vamos dizer assim, né? E eu sempre fui muito responsável. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu já estava pensando em fazer um colegial técnico para poder ter uma profissão Com e pagar... 13 anos, você já tinha anos. essa noção? Com 13 anos, teve uma cena bem interessante assim na minha vida que eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer engenharia na USP. Quero já com 13 anos eu já queria ser engenheiro. Eu queria Garoto fazer prodígio. Nossa queria fazer Senhora. engenharia na USP e tal. E minha mãe virou para mim assim e falou, filho, mas eu ouvi dizer que lá é integral engenharia, né? Que tem que estudar o dia inteiro. Eu falei, sim, realmente tem que estudar o dia inteiro e tal. E ela vira para mim e fala, mas você vai ter seus 20 e pouco e tal. Quem vai pagar seu ônibus para ir para a escola, para a faculdade? E provavelmente você vai querer namorar, vai ter uma namorada. Quem vai pagar o cinema da sua namorada? Então, assim, filhinho, não rola você estudar o dia inteiro. Você Choque de vai realidade. ter que trabalhar e estudar à noite e pagar sua faculdade e se virar, Essa época, seus pais já eram separados? Já, eles separaram. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 4 e minha irmã 2, aproximadamente. Foi bem recente, tá. Eu não tenho nem imagem deles juntos. Casados. Assim. Aí meu pai criou outra família, né? Tem outra esposa, tem mais 2 irmãos por parte de pai. Minha mãe também casou de novo com meu padrasto. Mas aí com 13 anos, então já tinha esse senso de responsabilidade, mas não era um peso. Era assim, então tá bom, então depende de mim, eu vou fazer e vai acontecer. E aí, enquanto meus amigos estavam assim, se divertindo, brincando, né? A gente, naquela época, podia brincar na rua. Eu tava dedicado estudando, então saía da escola, ia fazer cursinho e tal, e determinado a entrar num bom colegial técnico. E aí, de fato, eu tinha que fazer vestibulinho na época. Eu passei em todos de São Paulo. Passei na Federal, passei na GV, passei em todos e fui fazer Senai Anchieta, que na época era o melhor, porque eu queria o melhor. E aí fiz o colegial técnico, depois já saí empregado. Eu com 19 anos eu estava fazendo viagem internacional para fazer projeto. Puxa vida. Reflexo do menino dos 13 anos, lá que já sabia o que queria. Com muita batalha, mas era você conquista. você estava falando, né? Você foi para o PSC para procurar ter uma fala mais positiva na criação dos seus filhos. Se você voltar lá para essa cena com a sua mãe não fez PSC. Sua mãe provavelmente não estudou autoconhecimento. Foi na dor mesmo. E a fala dela foi tão positiva que olha o que ela fez em você, né? Sim. Que reverberou em você. Porque ela te trouxe para a realidade, né? Ela te trouxe para a realidade, mas falou, filho, a realidade é essa, mas ela não falou, não é para você. Não. Sim. Você não pode, você não vai conseguir. Não, pelo então, contrário. olha a sabedoria da sua mãe. Até sem recursos, Sim. mas ela foi muito sábia no que ela, Sim, no que ela fez. O recurso vem da necessidade, né? Sim. O recurso vem da dor. Então, tinha a vivência de escassez, ela queria, de alguma forma, não sabia como, mas incentivar a gente a mudar de vida. A quebrar o ciclo. A quebrar o ciclo, né? Da forma que ela conseguia incentivar. A forma dela naquele momento, naquela época de vida, era a forma através da dor. Né? Então, é muito difícil a gente ter isso. Não, a gente não consegue ter isso agora. Não, você não pode ir num restaurante pedir uma sobremesa. Então, isso fica enraizado, né? E você quer sair daquela situação. Aí, só que ela nos provocava, ao invés de aceitar aquela situação, de buscar uma mudança. Ela provocava isso o tempo todo. Isso é perfeito, porque vocês não Foi caíram no ótimo. conformismo. Foi ótimo. E nem no vitimismo. E né? aquilo que o Zé também fala muito, né? Como é que é a nossa cura? Enfim, vem o veneno
O veneno é o Nosso nosso antídoto vem do veneno. Isso. Então é mais ou menos isso a história. Só que eu tinha esquecido dessa minha capacidade de lutar, de batalhar e de acreditar em mim. Então aí eu fui relembrando, né? Então quando a gente vai fazendo meditações e vai tal, você vai relembrando um pouco de você e dos seus momentos de felicidade e glória. Você vai, fecha umas caixinhas, abre outras. Incrível como vem lembranças vai de coisas que a gente lembrança. nunca Incrível. lembrou da vida, né? Incrível. E o objetivo é que a gente esqueça um pouco os momentos de dor e a gente relembre os momentos de plenitude, de felicidade. E aí tem um momento lá que a gente faz um exercício que você fala, cara, que é muito o que vem das sessões de coaching ali, do Shazam, né, do momento inicial, que fala, cara, vamos relembrar um pouco na sua vida quais são os momentos de plenitude, de felicidade. E aí, quando eu parei para lembrar, eu falei, putz, todos os momentos de conquista gerado por mim, eu me sentia muito pleno, muito foda, assim. Eu sou demais, eu sou... Então tem uma passagem de uma conquista que, para mim, eu relembro isso, tenho muito orgulho de dizer. Eu fui fazer uma entrevista, eu já trabalhava, já tinha saído do técnico, fui fazer uma entrevista, já fazia faculdade, inclusive, e eu passei, foi por um grande banco, um banco internacional, eu estava fazendo um processo ali seletivo, e 8 etapas depois, um monte de dinâmica e tal, enfim, eu fui para a última, que era a entrevista. Já tinha passado em todas. Tinha passado em todas e tal. E eu fui pra última ali, vai ou não vai, com a gerente lá na Avenida Paulista, banco, engravatado, lindo, maravilhoso. E aí cheguei nesse momento, a entrevista, a gerente lá da área falou, você precisa fazer um teste, né? Sentei no computador, você vai fazer um teste lá de bancos de dados, de, como é que chamava na época? Access. E aí eu falei, mas... Gente, eu Como passei assim? por 8 etapas. Eu não sei nem o que é Access. Eu não vou fazer esse. E ninguém tocou no assunto, ninguém comentou. Gente, 8 etapas, tudo tem meu currículo. Você tá escrito aí que eu tenho Access. Não é possível. Vocês estão me perguntando isso. Não, mas não, tranquilo, sentar e fazer teste. Moça, eu não Como sei. assim, né? Nem o ícone onde quer que eu clico. Mas, se você me der uma semana, eu volto aqui. Eu vou ser o cara que mais sabe de Access dessa área. Aí ela olhou pra mim e falou, não é possível. Eu falei, só preciso de uma semana. Quantos Eu não sei anos agora. você tinha? Aí eu tinha 19, talvez, Meu Deus. 20. Aí eu falei assim, É destemido, né? Então eu falei assim, se você... eu só preciso de uma semana. Me dá uma semana, eu volto aqui no mesmo dia, mesmo horário. Eu vou ser o cara que mais sabe. E aí eu trabalhava, fazia faculdade à noite e tal. Aí ela, então tá bom, quero ver. E aí, na Paulista, eu desci, comprei um livro do tal do software, que eu não conhecia. Comprei o software, fui para minha casa e todo dia eu chegava da faculdade às 11h30 da noite e ficava estudando até 3 da manhã. Determinação, coragem e... Sim, constância. Eu era destemido, né? E disciplinado. disciplinado. Porque se é outro... Estudei e tal, chegou no dia do teste. Ela, tá bom, faz o teste. E aí eu sentei, comecei a fazer e passar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ela falou, não acabou ainda? Eu falei, não, ainda não. Então, enfim, 45 minutos depois, ela falou, agora não dá mais, né? Então tá bom, finalizei, tá aqui. No final era para fazer uma query, uma coisa super simples, era para buscar um dado no banco de dados. E ao invés de só fazer isso, eu fiz um software. O Rafael, Ele gabaritou, deu aula. Eu falei, eu vou ser o melhor. Eu tinha que ser o melhor. Sim. E aí eu fiz um software, que aí, tipo, tinha uma tela, um ícone, você fazer uma pergunta, não sei o que, e o software ia te direcionar. Nem ela sabia fazer isso. Não, nem ela sabia fazer isso. E aí eu, obviamente, fui contratado. E aí relembrar isso é fantástico, porque, né, quando você tá no dia a dia, a vida vai te batendo e você vai se desacreditando. A nossa mente sabota a gente o tempo todo, né? A gente esquece desses detalhes, mas aquelas porcarias, como diz nossos queridos, né? As perebas, das perebas a gente lembra. Nunca esquece. E aquilo fica ali pulando na sua cabeça dia e noite. Mas das coisas boas, das conquistas, a gente esquece sim, ó. Mas é uma coisa que o Zé fala bastante, né? Basta uma dor, né? Um traumazinho pra gente esquecer tudo todas o que as veio nossas de bom, virtudes, né? A gente foca, não sei porquê, né? Mas a gente foca no... Somos O sabotadores. medo paralisa, né? O medo paralisa. O medo e a gente paralisa. precisa... Isso mesmo. Por isso que é importante voltar à infância, que é quando você fala, quando eu podia ser tudo, eu tinha coragem, né, eu era destemido. E eu quero cada vez mais incentivar isso nas crianças que me circundam.
que é a Clarinha, o Arthur, a Bia e a Alice. Exatamente. Eu falo deles assim, eu me emociono naturalmente, porque é foda. Eu falo que hoje eu tenho 4 filhos, é uma delícia. E tudo que eu puder fazer para incentivá-los a essa coragem, a ser destemido, e cara, vai em frente, né? Então, recentemente eu tava nessa dualidade, né? De, putz, olha, o Rafael é incapaz. Eu falei, como que eu sou incapaz, gente? Eu não sou, eu nunca fui. Aliás, eu sempre fui destemido, eu sempre fui, tal, sou foda. E aí relembrar isso é importante. E aí reverbera, no dia seguinte já tá reverberando na minha empresa. É incrível. Incrível, né? Incrível. O poder de acreditar, de prospectar, de selar novas parcerias, né? O meu negócio, eu tenho muitas parcerias internacionais. E como eu as conquistei? Sendo corajoso, destemido. Coloquei um terno, fiz uma apresentação, peguei minha mala, fui para a Europa, fiz diversas conexões, bati na porta de um monte de empresa e voltei com um monte de parceria com contratos internacionais. Então, para você Como esquecer isso, né? como esquecer isso? Uhum. Então hoje, e aí depois que você relembra sua capacidade, quanto a gente é ilimitado, você consegue gerar muito mais negócio, prosperidade. Então é um pouco sobre isso. É sobre isso. Uma coisa que eu gosto e eu quero falar aqui foi a minha conexão com o Rafael, né? A gente são 7 dias o PSC, para quem não sabe, né? E eu só fui ter contato com o Rafael no último dia, na madrugada, né? De sábado para domingo. A fatídica madrugada. A fatídica madrugada, que o Zé, ele fala, né? Que é incrível como as pessoas se conectam, como as histórias se conectam, né? E aí, aquela formação de grupo da última dinâmica, eu fui ter a graça de cair no grupo junto com o Rafael, e ali as histórias se conectaram Ali foi demais. muito espiritual, né? Eu acho que as pessoas que estavam naqueles grupos, que elas tinham que estar. Tinham que estar. Aquilo é muito mágico, gente. E foi assim, e foi demais. E ele falou, né? Queira ou não, eu sou uma pessoa muito tímida para falar da minha vida, tá? Eu sou dada, eu converso, mas para falar, eu sempre fui muito fechada da minha vida. A Ana Paula, fechada com o pai, com a mãe, com todo mundo. Sempre fui. E nessa dinâmica a gente tinha que contar a nossa história, né? A gente tinha que contar a nossa primeira infância, a segunda infância, a vida adulta e a parte da empresa, né? A juventude. Juventude e até o trabalho. A nossa história real, né? A nossa não história a história real. que a gente conta da nossa história, E o né? Zé falou, gente, ele deixou muito claro, deixa a pessoa se sentir à vontade de falar. Não força, você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, né? E aí, o Rafael, ele se destacou no nosso grupo, por quê? Porque eu até brinquei com ele, eu falei, você já é um ser evoluído. Por quê? Porque ele já tinha feito o resgate, né? Você já sabia mais ou menos o que a gente ia passar ali, né? Você já... Então, ele altamente já se prontificou a ser o nosso líder, né? E ele contou a história dele. E a história dele me impactou muito. E quando ele terminou, que falou, quem é o próximo? Eu me soltei. E eu falei, não Já foi, quero. veio de dentro. É incrível, porque vem de dentro. Eu quero contar minha história. Até eu pensei, nossa, você querendo falar, né? Que sempre foi tão fechada com a sua história. E lá eu contei a história, contei a minha história, me emocionei. A gente tinha o tempo para fazer. E o grupo foi muito acolhedor, porque eu passei do tempo. Porque aquilo, né? Tava muita coisa engasgada. E ali eu consegui pôr muita coisa pra fora. E o grupo foi muito acolhedor. E aí, acabaram, todo mundo foi fazendo as suas histórias, né? E no nosso meio, tinham muitas mulheres que tinham sido traídas, passado pela mesma coisa que eu tinha passado. E aí, quando a gente acabou, o Rafael, ele teve a brilhante ideia de juntar o grupo, que aí foi uma coisa assim... sobrenatural dele, que eu não sei como que ele teve essa brilhante ideia, porque as mulheres tinham passado por tudo aquilo e todo mundo ali tinha filhos homens, né? Isso que coincidiu, né? Os filhos homens. E aí ele juntou o grupo todo, a gente se abraçou e aí fala qual foi o recado que você deu para todo mundo. Eu falei que a gente tinha... Nossa responsabilidade com filhos homens era ensinar melhores homens para o futuro.
né? Sim. Então, que a gente pudesse educar os nossos filhos de forma que a gente gerasse, então, homens mais respeitosos para o futuro. Sim, nossa, isso foi lindo. E eu acredito muito nisso. E aí, vou falar sobre conexão. Não foi só no momento, no último sábado. A cada exercício você se conecta com alguém. Incrível. Você se conecta com alguém que naquele momento tem uma situação que é pra você. Hora que você se sente sendo curado, hora que você sente curando. É um negócio incrível, assim. E independente da profundidade do exercício, da dinâmica, né? A gente sempre tem insights. Então, e conexões. Teve uma dinâmica rápida, relativamente até simples, que aconteceu ao longo da semana, que era pra gente receber um feedback. Então, caminhava, você caminhava, tal, e encontrava com alguém. Sim, demais e falava aquilo. assim, olha pra cara dessa pessoa e fala o que você tá... O que você sentiu? O que você vê na pessoa, né? Gente, um rapaz... foi porque foi muito rápido esse exercício, mas um rapaz virou pra mim e falou assim, você é comercial, né? Mas eu tava com medo de falar com você. Gente, como é que ele me sentiu uma pessoa comercial, comunicativa, expansiva e ao mesmo tempo fechada? E era exatamente assim que eu tava antes de entrar no PSC. Né? Eu sei que eu sou comunicativo, que posso ser encantador no bate-papo, numa conversa de reunião, etc, né? Mas eu realmente estava me sentindo assim, fechado, travado. Ele leu isso em 30 segundos que ele leu na minha E seu cara. feedback porque a gente passou por várias pessoas, né? Como que foi? As pessoas tiveram a mesma percepção de Porque você? foram 3, né? Foram três. Assim, só pra Ou todo foram mundo... coisas completamente diferentes? Não, vamos só explicar um pouquinho a dinâmica, como que funciona. O Zé manda todo mundo andar pela sala, em algum momento ele fala, para. E aí e ele fala que as pessoas vão se conectar, né? É muito legal. E aí a hora que ele fala, para, a pessoa que parou na tua frente, ela faz a leitura do que ela acha de você, o que você passa, né? Sim. Pra pessoa. E as outras pessoas, como que foram? Os feedbacks foram parecidos, foram na mesma linha. Parecidos? Foram na mesma linha, Tá. né? Alguns mais construtivos, outros mais de... Superficiais. Não superficiais. O construtivo seria o feedback negativo, que sempre é positivo, Sim. né? Que você aprende alguma coisa. Então, um feedback construtivo e outros feedbacks muito de potencialização. Que eu também estava precisando disso. Isso é demais. Então, de pessoas falam assim, gente. nossa, cara, você é radiante, você emana uma energia positiva, não, você tem uma capacidade... Cara, eu precisava ouvir isso naquele momento. Então, voltando na conexão, quando a gente forma a roda, a gente se conecta e fala sobre isso, eu relembro e eu venho e falo, de onde que eu tirei isso, espiritualidade? Não, foi uma vontade de compartilhar a história da minha própria vida. Compartilhar suas dores, seus traumas, a hora que você externaliza isso, você se cura. Se cura. Totalmente. Você se cura, gente. A hora que eu falo uma dor minha aqui, né, pra vocês e comento... É o início da cura. Eu tô curado. Tá tudo bem. A hora que eu falo, aconteceu isso na minha vida, gente. É isso aí mesmo. Tô curado. E quando eu externalizo essa minha vontade de ter homem melhor pro futuro, os nossos homens, o meu filho, o Arthur... eu me sinto muito privilegiado, e porque eu tive 2 pais. Meu pai biológico, e meu pai, eu falo honorário, eu brinco, né, meu padrasto. Honorário. E como eu sou muito observador, selfie 1, a vida inteira, eu observava características ou comportamentos em ambos, e eu decidia escolher como que eu ia ser no futuro. Bizarro, mas é verdade. Eu concordo com você, ele é muito evoluído. Que lindo. Então eu olhava... Você é muito evoluído, Rafael. Eu olhava pro meu pai, os momentos de convivência, falava, putz, isso aqui eu não queria. Eu acho que isso aqui não era legal, não queria. Isso aqui eu queria muito. Então eu vou tentar seguir essa linha. Meu padrasto é a mesma coisa, falava, putz, esse comportamento aqui, isso aqui não acho legal. Mas isso aqui eu acho legal pra caramba. E eu pude até falar pra eles depois que eu fiz o PSC, nitidamente, assim, meu padrasto, pedi um monte de desculpa de um monte de coisa que também não tinha sido legal que eu tinha feito, mas também honrei, respeitei a história dele, trazendo pra mim e falei assim, você sabia que grande parte do que eu sou, eu devo a você? Você falou isso pra ele? Eu escolhi fazer tal coisa ou repetir tal comportamento que você tem. Ele te serve como espelho. E aí ele olhou assim e falou assim,
E isso foi racionalmente, gente. E eu busco isso, transmitir as coisas positivas pro meu filho. E hoje você tá no papel inverso, né? Hoje você é padrasto. Hoje eu sou padrasto. Não, e ele é Hoje eu sou padrasto de duas meninas, De duas pré-adolescente meninas. e adolescente, né? Adolescente. E aí e aí outra coisa interessante, né, na minha vida eu convivi com muitas mulheres. Então eu vivia na casa da minha avó, então era minha avó, minha mãe, duas irmãs e uma prima, 5 mulheres. Então se eu não sei tratar uma mulher, gente, vai tapar na minha cara, né? Sim. Sim. 5 mulheres intensas, 2 homens com 2 posturas totalmente diferentes, e aí que eu fui escolhendo. E hoje o meu filho tem a mesma condição. Então dentro da minha casa tem a madrasta, né, minha esposa, 2 irmãs de coração que são minhas enteadas, a irmã dele é Clarinha, 4 mulheres, e aí ele vai para casa da mãe, tem a mãe. Então, ou seja, ele tem que saber. E as Como meninas... as histórias se repetem, né? As histórias se repetem, interessante. E as meninas, minhas enteadas, que já são, né, adolescentes, pré-adolescente e adolescente, comentam com ele, que é mais novo, ele tem 12. A Bia tem 15, a Alice tem 13. E ele fala assim, Arthur, você é um gentleman. Ai, que fofo. Você é muito mais evoluído que os meninos que a gente convive na escola. Porque ele é educado, ele é carinhoso, ele é respeitador, ele conversa, ele não é tímido, ele ajuda, ele é observador. Então ele tá vendo que você tá ali, sei lá, ele percebe que você tá com sede, ele vai lá, pega o copo de água e dá. Adriana, Logo ele vai no ser um baby dia- coach. No domingo, no último dia, eu e o Rafa, a gente sentou um do lado do outro e aí ele me mostrou, olha, aniversário da namoradinha, ele com um buquê de rosa. Gente. Fala sério, eu achei a coisa mais fofa, mais Mas fofa. é gostoso Mas é demais, então. Só que isso a gente aprende se disponibilizando, né? A gente sai ali do PSC com uma vontade de oferecer aquilo para todo mundo. Sim. Uhum. Nem todo mundo tá no tempo certo e tá Eu vi uma preparado para frase, passar por essa experiência. Um rapaz que fez o PSC, ele falou, tem até um dos vídeos de chamada, se eu pudesse dar um presente para alguém, eu daria o PSC. E eu replico isso. A vontade é de presentear todo Mas mundo. a pessoa tem que estar no tempo. A pessoa, né? cada um tem o seu tempo. Sim. E o tempo é o tempo certo de cada um de nós, né? Não tem a idade, não tem o momento que você está sentindo e vai ali. Porque ir sem estar sentindo, não se entregar, também não é, acho que não é a melhor É um alternativa, a pouco melhor solução. difícil, né? As a pessoas têm pessoa medo, passar 7 dias ali e não conseguir se porque entregar. se conhecer dá um medinho, né? Se curar, né? Se curar machuca, Você né? tá disponível, aí vem da vulnerabilidade. Sim. Isso eu ia te perguntar. Você está disponível a se colocar numa situação de vulnerabilidade requer muita coragem, Muita força. Uhum. requer muita força. Ser vulnerável não é ser frágil. Pelo E aí você contrário. descobre isso depois, né? Mas Uhum. até então você fala, não, nunca vou me colocar num papel de vulnerável, não posso. No entanto, dentro de uma armadura, você não consegue abraçar ninguém, Não. certo? Sim. E a armadura, a hora que a gente tá livre e a hora que a gente rasga a armadura, você se torna vulnerável. Só que isso é a nossa fortaleza e você só descobre depois. E como é gratificante. Então, a partir do momento que eu tô livre para contar minha história, e aí eu tô curado, livre para te ouvir sem julgamento, livre para mostrar minha vulnerabilidade, gente, eu tô mais forte que todo mundo. Sim. Incrível, Né? Eu né? crio minha Sim. própria proteção, né? Incrível. Ali no nosso dia a dia, é incrível como a estrutura ela é montada exatamente para cada dia a gente soltar uma parte dessa armadura, né? Uhum. A gente passa Vai por todos quebrando. aqueles, A gente todos vai aqueles quebrando processos. até o último dia. E assim, a minha armadura ela foi quebrada, literalmente. Eu já fui praticamente sem armadura, né? Eu já fui muito entregue. Mas no quinto dia, na quinta-feira, que foi o dia que o Zé chegou, Foi. eu tava muito ansiosa para a chegada do Zé. Eu sou fã do Zé de carteirinha, não adianta. Sou tiete do Zé. E eu era da turma do fundão, né? Todos os dias eu sentei lá atrás, porque eu quero levantar, eu quero andar, enfim. E eu tava sentadinha assim no meu canto, eu olhei para trás e o Zé tava chegando. E tava todo mundo muito entediado na aula acho que tinha acabado de ser a aula da Andresa, né? É que é muito Não, era número, da Andressa? Não lembro.
Metódico, foi. bastante porque é muito, metodologia. muito número, gráfico. Aí eu olhei pra trás, assim, aí eu vi o Zé entrando. Aí eu peguei e falei assim pra moça que tava do meu lado: olha quem chegou. Ele olhou pra mim, me deu um sorriso, aí ele saiu. muito... Da onde ele tava, ele veio, ele me abraçou e me deu um beijo na testa. Eu falei, pronto. Desarmei. Sim. Acabou aqui, né? E ali, dali pra frente, aí só foi carcaça caindo, né? Enfim. Você comentou um pouco sobre a aula da Andressa, né? Eu sou estudioso, então pra mim foi maravilhoso. Eu amei aquela Eu aula. adoro, eu sou também matemático, eu gosto de gráfica. Tá? Eu confesso que eu me perdi todinha eu no adoro. meio da... Eu sou self 2, eu sou adoro. emoção. Eu fiquei totalmente perdida, mas eu achei o máximo. Tanto também. é que ali é um Maravilhoso. momento que a gente aprende a ferramenta DISC para fazer a leitura Sim. de Comportamento, né? Comportamental. Comportamental. Então, para mim foi incrível, assim. As experiências são incríveis, mas as conexões com as pessoas É a melhor são demais. A gente São se demais. encontrou, encontrei com a Ana no final, no último dia, Isso. com histórias muito parecidas. Só que em momentos diferentes, momento né? diferente. Eu me divorciando, ele já tinha se já divorciado. PhD, Ele já tava Isso é ótimo. Então, assim, o que a gente se conectou muito foi porque ele me dava os conselhos. Não vai por esse caminho que não vai dar certo. Nossa, por que será, Vai né? por Como isso, que a gente se não vou conectou errar. também? Foi também assim, né? Através da mesma história. Mas respeitando o sentimento e a história dela, Sim. que é importante, A né? dor. Então, eu tive o meu processo de divórcio, que é diferente do processo dela, que é Sim, diferente do diferente do seu, meu. que doeu diferente em mim, diferente dela, cada um teve a sua novela, a sua história, certo? Então, ouvir a dela, mas com um cuidado. Eu lembro que as minhas falas para ela Sim. era principalmente em zelo, cuidado com Com as os crianças, filhos. com os filhos. Isso Né? mesmo. Então, assim, ó, protege aqui. E aí não é. O conselho não é uma diretriz. É assim, tô expondo a minha situação, minha vulnerabilidade, de repente alguma coisa encaixa. E naquele momento você está curando. Tudo. E aí, de Isso repente, uma mesmo. volta aqui tem que você está sendo curado. É muito legal isso. Essa troca E foi muito maravilhosa. legal, porque assim, eu cheguei até a catarse no final. E o Rafa tava do meu lado. E eu não sei, alguém pediu pra você fazer alguma coisa? Foi de forma alguma, você porque eu tava mesmo? sentado no banco ao lado, né? E aí eu Ao te vi. lado. E aí, assim, eu lembro que eu comecei, né, e aí eu ouvi uma voz aqui. Como foi que você falou? Eu posso te abraçar? Posso te abraçar. Posso te acolher? Posso te abraçar? Porque a gente não conhece a história do outro, né? E tem histórias que tiveram traumas com Sim. conexões, com toques. Tocar, né? Então, E aí, é muito aí eu perigoso. olhei pra ele e falei, sim, claro. E aí eu Aí me a gente joguei. desaba, né? Aí foi o momento que eu me desabei e ele, com todo o respeito, com tudo, ele me acolheu. E aí eu consegui, né, que o Zé fala que é 90 segundos, né? É 90 Gente, segundos. é incrível né? como ali a E aí gente eu tem consegui. conexões profundas Voltar. com pessoas que a gente nunca viu na vida. Não, e uma coisa que é importante A comentar. gente tem os melhores amigos da infância ali dentro. É uma criado, coisa louca. É criado um ambiente de muita segurança, né? Então, de confidencialidade. É uma egrégora linda, né, que é criada. E é uma delícia você trocar uma informação com uma pessoa que você nunca viu na vida de forma tranquila. De forma, Sim. né? Porque às vezes você vai falar com um amigo, com um parente, e fala, mas essa informação eu preciso segurar, porque eu vou ser julgado. Julga Sim. Naquele momento ninguém tá julgando Ali, ninguém. Ninguém julga ninguém. É maravilhoso isso, né? Isso é Ninguém verdade. julga ninguém. É maravilhoso. Nossa, é fora do normal. Eu tive conexões ali que eu falo, meu Deus, na minha vida inteira, eu e a Ana, A nossa também, né? A nossa. E aprender as 5 linguagens do amor. Não, isso Também foi fantástico. é um aprendizado fantástico, né? A gente... eu sou muito de servir, eu adoro. Então, eu sou o cara que vocês chegam, eu já quero ajudar, vocês carregar o negócio. É o meu jeito de dizer assim, eu te amo, né? Eu estou aqui. Mas será que isso é visto como um símbolo de afeto e carinho para as outras pessoas? Não. Mas o que deu no seu resultado? O meu como servir. Jura? Servir e toque. Então, e eu sei por quê. Mas o meu deu muito assim, toque e servir. Então eu adoro pele com pele, eu adoro essa conexão. Gente, eu não lembro do meu. Jura? Eu O meu tinha deve ter dado todos, certeza. E o meu é de assim, servir. carinhoso. Servir, porque eu sou que nem você. Eu adoro receber gente em casa, adoro casa cheia, adoro fazer comida, servir as pessoas. Adoro meus filhos.
tudo. Agora, Só que o meu deu outro. agora, o que é importante... Não, o meu deu umas O meu coisas deu assim que outra eu coisa. falei, gente, eu estou reconhecendo, estou me reconhecendo, né? Porque Agora, o mais importante é o que é? Você identificar as pessoas que convivem contigo, Isso. qual é a Qual é a forma necessidade que elas deles, como eles entregam. entendem o amor. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para casa, sentar com a minha esposa e falar assim, eu queria saber como é que você se sente amada. Você não fez com ela a dinâmica? Não, eu fiz depois, depois bom. que eu voltei do PSC. Você fez a sim. dinâmica Falei certinha assim, mas pra eu ela quero- preencher. Eu quero, de verdade, entender como você se sente amada, que eu vou me esforçar. Sim, Eu vou me esse que é o esforçar pra objetivo. fazer você se sentir amada, né? E a gente aprende isso lá. Sim. E não é só relação de cônjuge, mas Não. no Qualquer trabalho, uma. no meu trabalho, meu funcionário, como ele se sente reconhecido, que é uma forma de amor. Sim. Hoje eu sei, que eu apliquei lá no meu trabalho. Ai, que Né? incrível. Eu tô fazendo com as crianças, porque cada criança lá, né, dos nossos filhos, eles sentem de forma diferente. Então a Clarinha, minha filha, ela tem uma forma de se sentir amada que é diferente do Arthur, que é diferente da Bia, que é diferente da Alice. A gente precisa reconhecer isso para se doar de forma correta, inclusive. Né? Então, e são técnicas e ferramentas que a gente aprende lá no PSC, que podem transformar relações. Muito. Podem transformar relações. gente. Né? Às vezes eu posso achar que eu tô fazendo uma coisa maravilhosa para minha esposa e ela não tá entendendo como uma forma de amor aquilo. Não... E ela da mesma forma. Sim. E a gente se esforçar um pouquinho é legal, né? É porque a maioria a gente foi criado para viver dentro de uma caixinha, né? Uhum. É tudo muito igual. A nossa geração tá tendo essa oportunidade de se abrir mais, né? De estudar. A gente tem muito recurso hoje em dia. E os nossos pais não tinham, e a gente aprendeu com eles, né? Agora, nosso papel como pais é transferir. Eu me preocupo muito com os meus filhos, que eu não quero que eles repliquem o que eu passei. Tem uma frase que eu repito, adoro, e aí já aprendi há muitos anos, que é do Tony Robbins, que ele fala assim, são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, o que você está decidindo todos os dias? Seja no seu âmbito de saúde, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, o que você está decidindo todos os dias? Então, são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. É verdade. Sim. E lá no PSC é dito isso a todo momento de diversas formas diferentes. Só depende de você fazer escolhas, né? E o que você está escolhendo todos os dias, como viver, como se comportar e como parar de procrastinar em alguma coisa, é o que você escolhe todos os dias. Ô, Rafa, se a gente voltasse no domingo antes do PSC, dia 20 de julho de 2025, e eu perguntasse pra você, quem é você? O que você ia falar pra mim nesse dia? Eu sou um medroso, incapaz, estou me sentindo limitado. Eu sou um Rafael assim que tem a consciência que precisa melhorar em algum aspecto, que precisa mudar, mas um pouco perdido e um pouco, talvez até depressivo, poderia dizer. Acho que sim, um domingo antes. E no dia 29 de julho, Eu sou foda pra caramba. Ai, que lindo! Aí eu sou demais, aí eu sou corajoso, destemido, sou lindão, sou gostoso. A impressão que a gente tem é que a gente pode subir no prédio que a gente vai sair voando, né? Sou super-homem, tenho alta capacidade, tenho maior entendimento das pessoas, das conexões. Isso não é Então- pretensão, né? Talvez as pessoas que estejam assistindo, que não viveram PSC ainda, elas podem achar isso até pretensioso. Mas a gente sai de lá achando que a gente é dono do mundo, né? E a gente é, né? Pelo menos dono da minha vida eu sou. Exato. Esse é o principal, porque o seu mundo é a sua vida, né? Então, é uma potencialização que eu já comentei isso com algumas pessoas, que antes, quando você conhece, né, o PSC, conhece o Zé e ele fala dos cursos, nós, como humanos, primeira coisa que a gente pensa, quanto custa? Sim. Né? Quanto custa? Ah, não, é muito para mim, eu não posso. Porque a gente sempre prioriza tudo menos a gente, né?
Ainda mais quando a gente tem filho, né? Pro filho a gente faz, mas pra gente a gente não É faz. verdade. E eu esperei 6 anos pra fazer meu PSC. 6 anos. Jura? 6 anos, desde 2019. Mas eu fiz no momento certo, isso eu tenho total certeza hoje. Sim. Mas depois de tudo que eu vivi lá dentro, não tem preço. Não, É valor, gente. Se o Zé chegasse aqui pra mim e falasse, ó, você tem que me pagar 1 milhão pra ficar 7 dias comigo. Nossa. Não, e assim, ele é uma pessoa muito acessível, né? Então, assim, é o que eu falei, né? Eu sou fechada, mas eu sou cara de pau. Então, toda vez que dava o horário de almoço, o que todo mundo pensava? Vou sair correndo para almoçar. Por quê? Vou sair Porque ele correndo. segurava todo mundo. Uhum. E a gente ia almoçar super tarde. Então, quando todo mundo tava pensando em sair correndo para almoçar, eram os momentos que eu tinha com o Zé. Uhum. E o Zé, dos 7 dias, ele participou de 4. Os 4 dias eu peguei o Zé e fiquei conversando com ele. Assim, toda a equipe é fantástica pra mim. Incrível, né? Eles são super bem preparados, cada um à sua maneira, se entregam de forma genuína. Sim. Thalita, a gente quer Thalita. Não, a gente tem que aprender com ele a apaixonado. montar. A gente tem que aprender com ele a montar um time engajado. Sim. Né? Como é que você convence uma equipe enorme a ficar viajando com você o Brasil inteiro, tá longe da sua família por um propósito? Isso é um ensinamento de engajamento absurdo. Aí você pode aprender um pouquinho com ele, essa lição é demais, né? Não, sim. É fantástico. Ô, Rafa, a gente quer te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Imagina. O Pod, ele nasceu de um bate-papo meu e da Adriana, onde a gente entendeu que o nosso propósito de vida é transformar pessoas. E trazer todo mundo que já participou, né, do PSC e contar suas histórias, é isso que a gente quer, que toque, né, as histórias, as pessoas, né? Se alguma coisa, alguma história que você ouviu aqui, se te tocou, ou tocou alguém que você sabe que pode ser curado, né? Porque é o que a gente fala, não é simplesmente um curso profissionalizante de coaching, né? Ferramentas, são curas, você sai de lá curado, você cura transformado, né? É sobrenatural, é só quem já viveu e sabe. E a gente agradece muito a sua participação, por você ter confiado na gente, de estar aqui contando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho, dividindo pra gente, e espero mesmo de coração que tenha tocado aí no coração de alguém e que queira fazer o PSC, né? Que a nossa ideia também é fazer com que você faça o seu PSC. Tá? A gente vai disponibilizar aqui um QR Code, onde você pode também comprar com um desconto especial, né, Adri? Sim. Que a gente vai disponibilizar para vocês. E aí vocês podem também fazer o PSC. Compre o PSC com um desconto especial que a gente está fazendo. E assim que você fizer a compra, alguma pessoa lá do IBC vai entrar em contato com você e aí você vai estar agendando o local, o dia que se encaixa dentro da sua agenda para você estar fazendo o PSC. Nós estamos em São Paulo, né? Mas o PSC ele roda o Brasil inteiro, tem uma agenda bem grande. Então, você vai ser direcionado para sua região e para a data que está de acordo com a sua agenda. Mas vale muito a pena, gente. É transformador. É transformador, te potencializa. Como o Rafa falou, né, Rafa? A gente sai de lá achando que a gente é dono do mundo. A gente é o... Delícia, só de sair leve, né? Nossa. Gente, obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Um enorme sucesso para vocês nessa jornada. Obrigada mesmo. E fiquei super lisonjeado. Espero que a história tenha agregado alguma coisa. Com certeza. Obrigado. E é o que eu falei pra você, e a gente quer levar essa amizade pra vida. Eu quero conhecer suas enteadas, a sua esposa, a Nath. Eu falei pra eu você. quero conhecer o Arthur, o fofo que manda flores, pelo amor de Deus. A gente vai combinar, porque o Rafa já falou que vai fazer um churrasco na casa dele, viu? É só marcar. Tá e marcado. eu quero conhecer, sim. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do Rafa, no link vai estar o @ dele. Quem quiser entrar em contato, conhecer a empresa, procura ele que... O que a sua empresa faz? A Fabratec fornece soluções, equipamentos e tecnologia para a indústria farmacêutica.
Então, legal. são soluções ali para fabricação mesmo. A gente é especializado em líquidos assépticos. Então, por exemplo, quando você vai tomar uma vacina, provavelmente passou por alguma de nossas tecnologias. Que legal. A gente tem Incrível. diversas tecnologias, sempre com parceiros internacionais, os mais renomados do mundo, para Aham. ofertar isso para o mercado brasileiro. Perfeito. Poxa, que Então legal. procurem o Rafael, gente. Sucesso garantido. Com Obrigado, certeza. gente. Rafa, obrigado, Obrigada. sucesso nessa sua nova vida. Obrigado para nós. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.